Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula, ok? Mas antes disso, procure um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo o seu lápis e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. A gente hoje vai falar sobre a Alta Idade Média, ok? A Alta Idade Média ela foi um período inicial da Idade Média que se estendeu da queda do Império Romano do Ocidente em 476 até o enfraquecimento do feudalismo no século XI. Lembre-se que a Idade Média esteve dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que se estendeu no século V ao século IX, e a Baixa Idade Média, que se estendeu do século X ao século XV. As características da Idade Média. Por volta do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava graves crises. A economia havia perdido parte do seu dinamismo e a atividade econômica começou a girar cada vez mais em torno da vida agrária. A crise ela favoreceu a invasão do Império por diversos povos, sobretudo os de origem germânica, chamados de povos bárbaros, pelos romanos por serem estrangeiros e não falarem o latim. Os germanos formaram novos reinos dentro do território romano a partir do século IV. Se formaram reinos independentes, entre eles os vândalos, os ostrógodos, os anglo-saxões, os visigodos e os francos. Os francos constituíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental na Alta Idade Média. Carlos Magno foi o mais importante rei da dinastia carolíngia. No século VIII, foi coroado imperador pelo Papa Leão III em Roma. E durante a Alta Idade Média houve o feudalismo, O feudalismo era uma estrutura econômica social. O feudalismo foi uma estrutura econômica, social, política e cultural baseada na posse da terra. Predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Foi marcado pelo predomínio da vida rural e pela ausência ou redução do comércio do continente europeu. A sociedade feudal baseava-se na existência de dois grupos sociais, senhores e servos. O trabalho na sociedade feudal estava fundado na servidão, onde os trabalhadores viviam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações em impostos e serviços. O feudalismo variava de região para região e de época para época, ao longo da Idade Média. A sociedade feudal era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais estanques. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente impossível, E a sociedade ela é dividida em nobreza, clero, Nobreza, clero, burguesia e servos. A sociedade ela era baseada na existência de três estamentos, que eram nobreza, clero e servos. A nobreza, no topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político que era dividido entre ele e os senhores feudais. A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este exercia poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concedia privilégios, administrava a justiça e declarava guerra e fazia a paz. Já o clero, a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero, rezar, e do servo devia trabalhar. Os servos, o trabalho da sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. Além dos servos, haviam outros trabalhadores como os vilões,
Homens livres que moravam na vila prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar de propriedades. Os escravos, que em geral eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direitos, e os ministeriais ocupavam a administração das propriedades feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. A economia feudal se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não às trocas comerciais. As trocas, quando haviam, eram feitas na maioria das vezes com produtos e não com moedas. Já a política estava restrita e monopolizada pelo senhor feudal. Era ele quem formava os exércitos particulares e construíam castelos fortificados, dentro e em torno do qual se desenvolvia a comunidade feudal, protegida por ele. À medida que novos reinos foram se formando, os grandes proprietários rurais conquistaram mais autonomia. O rei lhe concedia diversas imunidades, como isenção fiscal e jurídica, o que acentuava o processo. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês quiserem rever nossas aulas, é só acessar o site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.